Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para inevitavelmente começarmos o programa por pedir ao embaixador que nos trace um cenário do que lhe parece terem sido os últimos 2 dias, 3 dias de violência, provavelmente não tão inesperada quanto isso, no Brasil. Como é que viu toda esta réplica do 6 de janeiro norte-americano, embaixador? Tem razão, de facto, trata-se de uma espécie de versão tropical daquilo que tinha acontecido há 2 anos nos Estados Unidos, nem sequer muito original. Exatamente. O presidente não passou a faixa presidencial para o seu sucessor, eh, saiu da capital antes da passagem de testemunho, e depois disso as manifestações de rua redundaram num assalto à sede do Poder Legislativo e, neste caso do Brasil, do Poder Judicial e até da própria Casa Branca brasileira, o Palácio do Planalto. Tinha ficado muito claro que esta vitória de Lula da Silva era uma vitória de pouco mais de meio Brasil sobre pouco menos de meio Brasil. Isto é, claramente o Brasil é um país dividido, e, tal como aconteceu de certa maneira nos Estados Unidos, há uma parte daqueles que perderam a eleição que consideraram que a eleição foi falseada. No caso dos Estados Unidos, isso foi muito claro. No estado do Brasil, as fake news espalharam, eh, contra qualquer evidência, de que as urnas eletrónicas estavam falseadas. As urnas eletrónicas até podiam estar falseadas, mas ao estarem falseadas não falseiam só para um lado, podem falsear para os dois lados. E, portanto, mas não há nenhum elemento que garanta que essas urnas eletrónicas estavam falseadas, e, em particular, não há nenhum elemento que garanta ou que indicie, isso é muito claro, em termos provados, que qualquer falsificação, volto a dizer, não está provada, pudesse ter uma dimensão tal que desbalanceasse o resultado, não obstante o resultado ser relativamente próximo. Essas forças, a fragilidade, vale a pena dizê-lo, a fragilidade do poder político eleito sob a tutela de Lula, como ficou logo demonstrada pela circunstância da vinda para a rua dos opositores a Lula e daqueles que consideravam que Bolsonaro era, não sei se o legítimo presidente, não terem sido, digamos, reprimidos. E não foram reprimidos por boas razões, vale a pena dizê-lo. Não foram reprimidos porque se considerou que as pessoas têm o direito, independentemente da valia ou não das posições que assumem, de vir para a rua protestar. E costuma-se dizer, e julgo que já aqui uma vez eu referi isto, que a prova provada de que é um país democrático é a possibilidade dos opositores ao presidente virem para a frente da sede do poder político e protestarem. E se não forem reprimidos, isso significa que estamos perante uma democracia. As pessoas que vão para a frente da Assembleia da República em Portugal podem fazê-lo, as pessoas que vão para as ruas de Paris podem fazê-lo. As ditaduras não dão essa possibilidade. E no Brasil, as pessoas consideraram que havia uma legitimidade de que essas pessoas, os chamados ditos patriotas, pudessem vir para a rua vestidos de camisa verde e amarela, no sentido de dizer, nós não concordamos, este não é o nosso presidente. Eu recordo bem que em 1986, entre a primeira e a segunda volta, e em particular depois da segunda volta das eleições presidenciais em Portugal, em que Mário Soares ganhou a Freitas do Amaral, muitas pessoas vieram para a rua na lapela, com um papel, com algo que dizia: este não é o meu presidente. Mas ninguém se veio sentar em frente a um quartel e acampar em frente a um quartel, como aconteceu no Brasil. Isso também faz parte da democracia, embaixador. Eu não vejo, devo confessar que, em princípio, não vejo nada contra isso. Em Portugal, em 86, era difícil vir sentar-se em frente a um quartel, porque os quartéis não eram necessariamente mais favoráveis à leitura conservadora da vida nessa altura. Mas, de qualquer maneira, estar em frente a um quartel, tudo bem. Agora, começar a ocupar durante meses, semanas, esse espaço é algo que começa a configurar, digamos, uma ruptura da ordem pública. Agora, no Brasil passou-se uma coisa interessante. É que, se nós repararmos para aquilo que foi a atitude dos militares é relativamente ambígua. Esses patriotas, entre aspas, são aqueles que pediam uma intervenção militar ditatorial.
vamos ser claros, pediam uma ditadura, pediam uma subversão à ordem constitucional Claro. que tinha sido feita. E, portanto, aqui põe-se o problema de saber se estas pessoas devem ou não ser reprimidas. O poder político atual, o poder político que tinha acabado de ganhar as eleições, talvez consciente da sua própria fragilidade, acabou por pensar que se calhar a melhor maneira é deixá-los andar, porque acabaram por se cansar. Só que, no meio de tudo isto, apareceu qualquer coisa de estranho, que foi uma movimentação a caminho de Brasília, no domingo passado, que tinha todo o ar de democrático, não obstante, digamos, as pessoas considerarem que apelavam para uma reversão da ordem constitucional, mas, apesar de tudo, podendo dizer aquilo que pensavam, só que, de repente, e muito claramente de forma organizada, no meio desse movimento, houve uma tentativa de invasão dos três poderes de Brasília. Brasília tem uma praça chamada Praça dos Três Poderes, em que está a sede do Supremo Tribunal Federal, em que está a sede do Congresso e que está o Palácio do Planalto, que é a sede do Governo. E esses três poderes foram assaltados por estes manifestantes. E ao atravessarem essa linha, estes manifestantes, que tinham, de certa maneira, beneficiado de uma certa benevolência, mesmo pondo em causa a ordem constitucional, durante semanas, ao fazerem isto, se calhar deram um tiro no pé. Isto é, colocaram-se do lado da ilegitimidade e da ilegalidade total. E isto, de certa maneira, dá outra legitimidade ao governo. Porque a certa altura todo o Brasil percebe que um grupo de arruaceiros que entra dentro do Congresso Nacional, onde estão todos os partidos, até os partidos de Bolsonaro, e parte tudo, e rebenta leva para casa como recordações prendas dadas por entidades estrangeiras ao Congresso brasileiro, roubando tudo dos gabinetes. Bom, isto, naturalmente, para o povo brasileiro, significa que o país esteve no risco de ficar na mão de arruaceiros. E isto dá uma certa legitimidade a Lula, uma legitimidade acrescida. Eu devo dizer... Embaixador, permita-me que eu interrompa exatamente neste ponto para lhe perguntar o seguinte. Duas coisas. Se por um lado considera que, e principalmente face aos milhares de pessoas que no domingo se juntaram nessa praça de que fala, considera haver alguma hipótese, por um lado, de o ex-presidente Jair Bolsonaro não saber do que estava a passar-se? E pergunto-lhe a mesma coisa do outro lado. Considera que há alguma hipótese de o poder instituído de Lula da Silva não saber o que se iria passar e, portanto, deixar que se passasse para ganhar essa legitimidade de que acaba de falar? Não acredito nesta última hipótese. Esta última hipótese é chamada a teoria 11 de março, ou 28 de setembro, para utilizar exemplos portugueses. Isto é, deixar que avancem para que depois os possamos reprimir. Não acredito muito nisso, apesar de tudo. Acredito que não houvesse da parte do novo poder uma suficiente determinação e vontade política de intervir, com receio de que essa intervenção pudesse pôr em risco as suas credenciais democráticas, no sentido de dizer, estas pessoas têm o direito de fazer isto. Porque esse é que é o grande problema, saber se as pessoas tinham ou não tinham o direito de estar ali em frente aos quartéis. E os quartéis não estavam a reagir em relação a isso. E no Brasil, os quartéis não estarem a reagir é algo que tem algum sentido. Ou então só reagem quando ninguém lhes pede. Sim, e a ideia que podia haver é que os quartéis estariam interessados em ser chamados a reagir e ficarem depois, e que o poder político civil, incapaz de resolver o problema no plano civil puramente, lhes ficasse a dever o favor, e isso tudo com consequências importantes dessa intervenção. Nós temos que perceber que o governo Lula, na semana anterior, tinha anunciado que 8.000 militares brasileiros na reserva, que estavam a ocupar 8.000, que o Bolsonaro tinha posto a ocupar postos em vários setores do aparelho de Estado, iam ser demitidos. E por isso mesmo, era muito claro que o mal-estar dentro das Forças Armadas estava a borbulhar.
E por isso mesmo as forças do regime, digamos, instituído, estavam a hesitar relativamente ao modo como proceder, relativamente aos tais patriotas, porque não sabiam em que medida que as forças militares não estariam a protegê-los, e estavam claramente a protegê-los, porque se viu no momento da transição, quando as forças policiais tentaram tomar conta do acampamento em frente ao quartel-general em Brasília, os militares taparam a passagem para que não houvesse essa repressão. O que significa que havia ali uma dose de ambiguidade neste aspecto. Agora, a primeira questão, se Bolsonaro estava a par, claro que sim. Bolsonaro estava a par, embora dentro dos revoltosos, digamos, dentro das pessoas que estavam naquelas manifestações, houvesse muita gente que considerava-se traída por Bolsonaro, pelo facto de Bolsonaro ter desaparecido e, em particular, por ter ficado silencioso nas semanas que antecederam a posse de Lula. Agora, eu acho que aqui houve, com atitude deliberada ou não, houve o efeito 11 de março, isto é, alguém que vai longe demais, e ao ir longe demais passou uma determinada barreira, e nessa barreira acaba por apanhar, digamos, os estilhaços e tudo volta atrás, até, digamos, para níveis que eles não estavam à espera. A circunstância do Poder Judicial, do Poder Legislativo e do Poder Executivo se terem unido, e em particular a circunstância que para mim é mais importante, de nenhum partido que está no Congresso, e há imensos partidos no Congresso, há 30 e tal partidos no Congresso, se ter colado aos manifestantes, é um fator muito importante para, digamos, garantir algum futuro institucional em serenidade do Brasil. Eu devo dizer uma coisa, disse-o na comunicação social e muitas pessoas não gostaram. Eu acho, apesar de tudo, que a intervenção de Lula, sendo emocional e particularmente tendo demorado 5 horas ou 6 horas para se processar, deveria ter sido um pouco mais serena. E, em particular, Lula poderia ter aproveitado para fazer uma distinção. No sentido de dizer, metade do Brasil votou contra mim. Estou certo que nessa metade, muito poucos estarão a favor daquilo que aconteceu no Congresso. E, portanto, eu quero apelar às pessoas que, tendo votado Bolsonaro, tendo votado contra mim, são, apesar de tudo, democratas e querem estar ao lado da ordem e da legalidade. E, portanto, revêem no espetáculo que tinha acontecido no Congresso. Lula não fez isso. Lula, de uma forma um bocadinho intensiva, chamou fascistas, depois mais tarde terroristas, como que já é do léxico político neste momento, a essa gente. E ao meter essa gente toda, digamos, eu acho que fez um erro. Mas, enfim, quem sou eu para poder estar a pôr em causa quem ganhou as eleições com metade do Brasil a votar nele? De qualquer maneira, embaixador, parece-lhe que a posição de Lula da Silva a partir daqui está consolidada, está mais forte? Está mais forte. Está mais forte, é preciso saber geri-la agora, é preciso, digamos, estabelecer algumas pontes com os partidos mais ao centro, e agora a grande questão está em saber como é que a direita brasileira vai funcionar. Porque a direita brasileira tem uma sua parte ilegalizada, que é a parte, digamos, insurreta. E agora tem que encontrar maneira de se, até o próprio Partido Liberal, ao qual pertence Bolsonaro, digamos, considerou a atitude ilegítima. Portanto, agora a direita brasileira de natureza democrática tem que mostrar essas credenciais democráticas e tem que se afirmar no plano democrático, porque o Brasil precisa de uma direita democrática. Tendo desaparecido o antigo PSDB, tendo desaparecido o antigo PFL, que passou a republicanos, o Brasil está num magma, a sua direita está num magma estranho. E, portanto, é muito importante para o equilíbrio de um país como o Brasil, uma grande democracia como é o Brasil, porque vale a pena lembrar uma coisa a toda a gente. O Brasil é uma democracia. O Brasil tem 3 poderes. O Brasil tem imprensa livre. O Brasil não persegue politicamente ninguém. Não há presos políticos no Brasil. E, portanto, nós temos que perceber que estamos perante uma sociedade livre. Teve estas rupturas, mas são de natureza pontual. O Brasil é uma sociedade livre, é uma grande democracia do mundo, e o mundo fez muito bem, e esse também é um ponto importante, o mundo fez muito bem em mandar imediatamente mensagens de apoio ao poder político brasileiro, porque esse também é uma maneira de dizer aos militares brasileiros, no caso de vocês serem tentados a qualquer coisa fora da ordem democrática, o país que vocês iam criar, que era o país da ditadura de 64-85, ficaria à margem do mundo. E eu acho que foi uma mensagem boa.
Marcelo Rebelo de Sousa e o governo português, em particular, fizeram a mensagem imediatamente, foram os primeiros a fazê-lo, acho que foi magnífico. Joe Biden fê-lo, Macron fê-lo, a União Europeia fê-lo. Foi muito importante esta onda de apoio à legitimidade política no Brasil e à legitimidade democrática. É que se juntaram a Rússia e a China, de forma que também não é totalmente surpreendente. Não. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, para continuarmos, se me é permitida a expressão, no lado caricatural, ou de alguma forma caricatural da política. Isto é, vamos pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que lhe parece ter sido a enorme dificuldade de Kevin McCarthy ser eleito para presidente da Câmara dos Representantes no Congresso dos Estados Unidos. Como é que viu esta coisa? Aqui sim, parece-me a mim, tão inesperada na política norte-americana. Os republicanos tiveram nas eleições intercalares dos Estados Unidos uma vitória escassa, muito mais escassa do que aquilo que era previsível, e Joe Biden e os democratas acabaram por garantir, contra todas as expectativas, uma posição relativamente forte, em particular no caso do Senado, e perderam naturalmente a Câmara dos Representantes, como já se estava à espera, embora por números não tão grandes como aqueles que se previa. Portanto, uma Isto, vitória que foi, no fim de tudo, uma derrota. ou pelo menos uma vitória pírrica, digamos, uma vitória que não tem consequências imediatas, mas de certa maneira a Câmara dos Representantes é a chamada Câmara Baixa, é aquela por onde passa a legislação e, naturalmente, uma maioria republicana, sendo o governo democrático, vai criar dificuldades à passagem de legislação nessa Câmara. E pensava-se que os republicanos, enfim, pensávamos nós que estávamos um pouco à distância, iam naturalmente cavalgar esse seu êxito dentro da Câmara dos Representantes e nomear imediatamente um líder para essa Câmara que representasse a sua vitória. Tanto mais que no último século, sempre que houve eleições para líder da Câmara dos Representantes, essas eleições foram ganhas, quer por quem estava na maioria democrática ou republicana, à primeira volta. Ora bem, o que é que se verificou? Verificou-se que as divisões, e isto é muito interessante, porque também nos vai fazer olhar um pouco para o futuro, as divisões dentro do Partido Republicano acabaram por se refletir naquilo que foi a escolha do líder, que já era o líder republicano, vale a pena dizer, já era o líder republicano quando a Câmara dos Representantes era chefiada por Nancy Pelosi. Ele era o líder da oposição. E, naturalmente, agora, tendo sido reeleito, e havendo uma maioria republicana, pensava-se, é naturalmente eleito como o novo líder. Ora, o que é que aconteceu? A ala mais extremista dentro dos republicanos acabou, durante 14 sessões de voto, por não dar o seu voto a Kevin McCarthy. E ao que parece, setores ligados a Trump estariam por trás disso. Embora Kevin McCarthy diga que até ao fim teve sempre o apoio de Trump e que recebeu chamadas de Trump e tudo isso. O que significa, portanto, que há dentro do Partido Republicano um potencial de disrupção e de conflitualidade que pode, em certa medida, vir a pronunciar que neste período até às próximas eleições, as eleições de 2024, no dia de novembro de 2024, que poderá haver divisões dentro dos republicanos. E nós sabemos, e temos visto isso, que a recandidatura de Trump não foi aceita, não foi vista em muitos setores republicanos como muito entusiasmante. Pelo contrário, até foi de certo modo esquecida rapidamente. Nós vimos que Ron DeSantis, o governador da Flórida, aparece para muitos republicanos como a melhor solução e, digamos, a cara para uma vitória possível em 2024. E significa isto que o potencial de disrupção interna dentro dos republicanos está aí
e que nós vamos assistir nos próximos tempos a uma luta forte. Kevin McCarthy acabou por ser eleito à 15ª volta, mas acabou por ser eleito, e vale a pena dizê-lo, com concessões de natureza procedimental aos grupos mais radicais, que são minoritários, que há muito quem diga que põem em causa a sua própria funcionalidade e a sua própria liberdade como líder parlamentar dos republicanos. E por isso mesmo os republicanos, o futuro dos republicanos não parece muito fácil, embora teoricamente tendo a maioria. E isso é uma boa notícia para Joe Biden. Claro, mas a questão que se coloca aqui, e partindo eu do princípio, talvez o embaixador não concorde, que isto é a evidência de que Donald Trump está a tentar manter o Partido Republicano refém, como é que acha que tudo isto vai resultar? Se é o último extertor do trumpismo, no sentido em que os republicanos podem achar que com Donald Trump já não irão a lado nenhum, ou é o reforço da posição do ex-presidente? Eu acho que isto, embora não seja claro se esta minoria estava exatamente com Trump, ou se estava a ser mais trumpista do que Trump, há esta leitura em alguns setores mediáticos americanos. Isto prova que Trump tem muita força ainda dentro do Partido Republicano. E prova que aquilo que foi o que se considerou ser uma falsa partida de Trump para uma candidatura em 2024, provavelmente é mais forte do que aquilo que se pensava. E Trump ainda tem cartas para jogar. E a circunstância de Kevin McCarthy ter vindo a jogo dizendo que fez toda esta sua ação em total sintonia com Trump e que Trump o apoiou até ao fim, de certa maneira é uma fragilidade por parte de Kevin McCarthy. Prova, como o António estava a dizer, que Trump ainda tem as suas cartas dentro do Partido Republicano. E isso pode ser uma má notícia para o Partido Republicano. Porque a boa notícia para o Partido Republicano seria o futuro dele não ficar nas mãos de Trump e ficar, por exemplo, nas mãos de Ron DeSantis, que é um candidato mais apresentável e, em particular, não tem todo o passado de Trump com todos os aspectos negativos que isso representa. Ron DeSantis, vale a pena dizê-lo, não tem uma agenda muito diferente daquela que Trump tinha. Não tem o currículo que funciona, no fundo, de forma negativa, funciona contra ele, que Trump tinha. E, portanto, de certa maneira, Ron DeSantis procurou evitar ter o cadastro de Trump. Nós temos, entretanto, já outro candidato em cima da mesa. O antigo vice-presidente de Trump também é candidato às eleições. O que significa que o campo republicano está partido, como é normal nos Estados Unidos, quando não se está no poder, rapidamente começam a aparecer, nos últimos 2 anos, começam a aparecer candidatos vários. E depois haverá umas primárias, e nessas primárias escolher-se-á o candidato. Trump quer mostrar a sua força, o que prova que neste momento Trump não está morto, sob o ponto de vista político. E prova que isto é um fator de disrupção dentro do Partido Republicano e, repito, isto é uma boa notícia para Joe Biden, não para quem no Partido Democrático acabar por ter na mão a bandeira democrática para as eleições de 2024. Muito bem, é com certeza um tema que iremos continuar a acompanhar, porque não morreu aqui, passa a expressão. Vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê uma visão daquilo que foi a última semana do conflito na Ucrânia, sendo que as últimas notícias indicam que a Turquia continua a estar no terreno diplomático muito ativa para tentar encontrar uma forma de começarem negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Como é que tem visto esta semana na frente de combate, embaixador, na frente de combate da guerra e na frente de combate da diplomacia? Na frente de combate da guerra, parece haver sinais de que a Rússia, no campo do Donbass, está a ter algum sucesso. São sucessos de progressão no terreno que põem em causa a continuidade da presença dos ucranianos em Bakhmut, e a Rússia estará a ter alguns sucessos
a tomada da cidade de Soledar, que é uma cidade fundamental no nordeste de Bakhmut e que poderia eventualmente facilitar o cerco a Bakhmut. Os sinais dados por Zelensky relativamente às dificuldades em Bakhmut e até em Soledar são muito evidentes e, portanto, a queda possível de Bakhmut, que já vem sendo anunciada pela Rússia há muito tempo, ou como possível há muito tempo, e que não se deu graças à capacidade militar da Ucrânia, poderá vir a acontecer. Não é totalmente irrealista que isso possa vir a acontecer. O que significa que, portanto, ali, naquela zona, a guerra continua. Como é sabido, a Rússia decidiu, a certa altura, no Natal ortodoxo, um cessar-fogo de 36 horas, um cessar-fogo que foi desconsiderado por parte da Ucrânia, que a Rússia, que no fundo só se processou fora das zonas de combate direto. As zonas de combate direto, o cessar-fogo não teve lugar, mas, digamos, não houve ataques às áreas que normalmente são flageladas sistematicamente pela Rússia através de mísseis. E, portanto, houve aqui este gesto, que é um gesto em que, referindo aquilo que o António disse, em que a Turquia já esteve envolvida na tentativa de fazer este gesto. Isto teve muito a ver também com a guerra entre as igrejas ortodoxas. Exatamente, não há de ter sido por acaso que a Igreja Ortodoxa Ucraniana decidiu comemorar o Natal nas datas do Vaticano. E decidiu fazer isso em ucraniano, pela primeira vez, porque no passado eram sempre em russo. O que significa que as duas igrejas ortodoxas estão hoje em dia a ser instrumentos da política de cada um dos lados. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. No caso da Rússia isso era muito evidente, o patriarca Kirill aliás, é uma das figuras visadas pelas sanções ocidentais. E, portanto, foi ele, com base num pedido do patriarca Kirill, que Vladimir Putin decide fazer o gesto de fazer um cessar-fogo, uma trégua, que era para dar também um sinal, digamos, àqueles que seguiam a Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia, de que havia um interesse, e mais do que isso, que havia uma influência política da Igreja Ortodoxa Russa junto ao poder político russo, o que conduziria a essa trégua. A trégua foi o que foi, vale o que vale, foi uma trégua tática, não foi uma trégua, digamos, humanitária, foi apenas uma trégua tática e a guerra continua. A guerra continua, aliás, com represálias russas relativamente àquilo que foram os ataques da Ucrânia que mataram dezenas ou centenas de soldados russos eu acho que nesta fase não há um grande espaço para a negociação. Volto a dizer, como tenho vindo a dizer desde o início desta crise, o espaço para a negociação só existirá quando uma das partes considerar que o tempo não está a funcionar a seu favor. Enquanto ambas as partes considerarem que o tempo pode estar a funcionar a seu favor, as coisas vão continuar assim. E os ucranianos estão a receber sinais por parte dos britânicos, por parte dos alemães e por parte dos Estados Unidos, de que haverá um reforço do seu material, em particular ao nível de tanques, e também por parte da França. É um reforço importante, é um reforço que pode aumentar as suas capacidades, mas os ucranianos, ao que dizem os serviços de informações, vivem hoje um problema grave em matéria de recursos humanos e de capacidade humana, porque estão a sofrer profundas baixas. Não se fala muito nas baixas ucranianas, mas até porque os números que são dados pela Rússia sobre as baixas ucranianas não são fiáveis, ou pelo menos são tão fiáveis quanto os russos, quanto as mensagens que a Ucrânia espalha sobre os mortos russos. Nenhum dos lados diz a verdade, vale a pena ter isso claro, e por isso mesmo nós não sabemos, mas a sensação que há, até por uma declaração pública recente de um responsável ucraniano, que se descaiu nessa matéria, é que os ucranianos estão a sofrer profundas baixas. Têm, no entanto, atrás de si, digamos, a estamina e a capacidade e a vontade moral de continuarem a avançar, coisa que, no caso da Rússia, não parece muito evidente, tendo em atenção que o entusiasmo russo não parece muito forte, e mais do que isso, poderá declinar no caso de haver um novo recrutamento militar, que, como é sabido, vai afetar faixas etárias que são aquelas onde Vladimir Putin não tem necessariamente o seu maior apoio.
Mas não tendo necessariamente o seu maior apoio no passado, não significava que tivesse oposição. Mas pode passar a ter a partir do momento em que essas faixas etárias começarem a sentir-se sacrificadas para uma guerra cujo destino e interesse objetivo não vêem. E, portanto, volto a dizer, isto não tem nada a ver com o risco para Putin de estar em causa a sua posição e a sua capacidade de liderança na Rússia. Putin ainda tem níveis de popularidade, com base nas sondagens que são minimamente credíveis, na casa dos 70 e muitos 80, o que significa que está relativamente no safe side nesta matéria. Mas que há muitas discussões sobre a capacidade militar e já houve agora uma nova remodelação do chefe de Estado-Maior das Forças Terrestres na Rússia, isso significa que há um mal-estar e até alguma conflitualidade. Conflitualidade essa que vale a pena dizê-lo, transparece de algumas declarações de duas entidades que fazem parte das forças que se somam ao exército regular russo, que são o grupo Wagner, que é um grupo de mercenários que inclusivamente está neste momento com figuras tiradas das prisões, e dos chechenos, que são digamos, um grupo especial, uma força especial, que é agregada ao exército russo e que tem feito críticas, digamos, que não atingem Putin, mas atingem a estrutura do exército. Críticas essas sobre a funcionalidade e a eficácia dessas estruturas, o que significa que há pequenas divisões essas que nós não vemos na Ucrânia. Na Ucrânia há uma total e completa unidade no campo dessa ação. E por isso mesmo, eu não sei se há espaço para negociação. Volto a dizer aquilo que já tenho dito várias vezes, acho que o Brasil vai tentar meter-se nisso, através da Turquia ou não. Mas não parece que haja grande espaço. Acho que a Turquia faz bem em manter aberta essa porta, porque a haver espaço, provavelmente a Turquia é talvez a única entidade que tem alguma capacidade para se mostrar, eu não digo como neutral, mas como um honest broker neste processo. Veremos em que medida é que isso é possível fazer-se. Eu acho que neste momento a situação militar está um pouco parada por razões que têm a ver até com o clima. Há uma certa estabilidade, exceto, como eu disse, na zona do Donbass, onde as tropas russas estão a tentar garantir, em termos de ocupação, garantir a tomada total do Oblast, que agora é uma república que só a Rússia reconhece, de Donetsk. Veremos em que medida é que os russos conseguem isso. Se o conseguirem, têm aí um boost moral, algo que pode ser visto e que pode ser argumentado por Putin como uma pequena vitória. A questão da Turquia é interessante até porque o patriarca ecuménico está em Constantinopla, ou seja, em Istambul, e isso acaba provavelmente por não ser uma questão de especienda. Perguntava-lhe só para uma resposta rápida, embaixador, porque é que lhe parece que o grupo Wagner, de que acaba de falar, passou uma série de anos a tentar passar pelos pingos da chuva, inclusivamente com os seus criadores dizendo que não havia criação nenhuma, e de repente, há umas semanas, um mês, 2 meses a esta parte, o grupo passou a ter uma existência pública tão evidente. O grupo Wagner era utilizado pela Rússia fora da Rússia. Exato. As ações do grupo Wagner em África são conhecidas. O grupo Wagner era uma unidade que parecia relativamente autónoma face ao governo russo. Fiel a quem pagava apenas. E que, no fundo, acabava por aparecer um pouco como aquelas empresas que os Estados Unidos tinham, Halliburton, que foi para o Iraque, como aquelas empresas que a África do Sul tinha e que utilizou, por exemplo, em Angola. São empresas que normalmente têm antigos militares e fazem dirty work, quer dizer, fazem o trabalho que o exército não pode fazer. E colocam-se, os franceses também tiveram isso, ao nível daqueles grupos de mercenários, com mercenários belgas, etc., que nós utilizamos, aliás, Portugal utilizou e deu-lhes apoio a quando da independência do Katanga, vale a pena dizê-lo, nos idos de 60, são grupos que têm capacidade militar, têm capacidade ofensiva e colocam-se um pouco à margem das regras dos exércitos, o que lhes dá uma certa liberdade, e a gente imagina
para que é que eles querem essa liberdade. Tendo em conta que os exércitos estão sujeitos às convenções de Genebra e esses grupos vivem um pouco à margem disso. Claro que têm maiores riscos, não são protegidos. O grupo Wagner, a certa altura, a Rússia percebeu que não lhe chegava a utilização do exército convencional, de um exército profissional, e que tinha que ir buscar um outro exército profissional de natureza privada, que estava a utilizar noutros cenários e teve que utilizar no caso da Ucrânia. São grupos bem organizados, pequenos, volto a dizer, com grande preparação militar, porque normalmente são integrados ou esfiados por antigos militares, e claramente mobilizados por essa questão básica que é o dinheiro, e muito mais do que aquilo que são as tropas regulares. E, portanto, a Rússia precisou deles e deu conta que a aventura em que se meteu, repare bem, nos primeiros meses da atuação no Iraque, peço desculpa, na Ucrânia, a Rússia não soube falar do Wagner. O Wagner apareceu numa certa altura pela necessidade imperativa de ir buscar mais forças para além do exército regular e forças já preparadas para combater, coisa que o exército regular nem sempre está preparado para combater, porque precisa da preparação dos conscritos que são, entretanto, recrutados. Uma legião, desta vez não estrangeira, por certo. Muito bem. Obrigado, embaixador Seixas da Costa. O programa Arte da Guerra fica hoje por aí. Continua a acompanhar-nos em regime de podcast e nos sites do Jornal Económico. E até para a semana. Obrigado.